Bom dia, irmãos. Vocês podem abrir comigo a Bíblia em 2º livro dos Reis, no capítulo 8. Nós vamos ler os versículos de 1 a 6. 2º livro dos Reis, 8, de 1 a 6. Leio na versão Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada, 2 Reis 8. Eliseu falou àquela mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: levante-se, saia daqui com os membros de sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei para reclamar a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida a um morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida chegou para reclamar a sua casa e as suas terras. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixe a sua Bíblia aberta aí. Esse texto nos fala do encontro de 2 personagens complicados, Geazi e Jorão. Já ouviu falar deles? Quem são eles? Geazi é apresentado na Bíblia, em 2 Reis 8, versículo 4, como o moço do homem de Deus. O moço do homem de Deus. Bom, você não entendeu nada. Ele foi servo do profeta Eliseu. Ele acompanhou o profeta Eliseu durante anos, servindo como seu escudeiro, aquele servo fiel. Mas um incidente causado logo após a cura do comandante Naamã, do general Naamã, a cobiça desse homem Geazi o afastou da sua posição. A sua aspiração por reconhecimento humano, por riqueza, por bens, honra, o tirou do ministério que ele fazia. Essa história está registrada no capítulo 5, nos versículos 20 a 27. Ele estava num seminário, preparando-se para ser um profeta, mas a sua ambição pecaminosa o levou para distante da sua própria vocação, da vocação divina. E o que ele está fazendo agora nesse relato? Segundo o texto que nós lemos, Geazi está diante do rei Jorão. E não era isso que ele queria. Ele não queria o glamour do palácio. Ele não queria estar cercado de gente importante. Pois bem, ele saiu daquela situação de seminarista pobre de maré de si, e se tornou agora uma espécie de amigo do rei. Parece que a cobiça dele foi bem sucedida, afinal ele está diante do rei, conversando com o rei. Mas há um grande problema. Quando ele pediu a Naamã, o general assírio, bens, ele teve de tudo. Naamã deu a ele muito mais do que ele pediu. Mas se vocês estão lembrados da história,
Geazi ficou leproso. A lepra de Naamã passou para Geazi. Agora ele tem status, mas tem também uma doença terrível que o consome. Ele está com lepra, que naqueles dias era uma bomba relógio no seu corpo. As pessoas o veem como um homem muito bem sucedido, que na sua mudança e na sua volta para o Brasil, vieram também de favor alguns utensílios e móveis de um rapaz da sua igreja. Aquele rapaz fora tesoureiro de uma das congregações da sua igreja lá nos Estados Unidos. Mas chegando aqui, ele conheceu o lado fashion do dinheiro fácil. Então aceitou algumas propostas de alguns homens poderosos e aliou-se a um cartel no eixo de Brasília. Começou a andar com carros luxuosos, morar em casas caras, separou-se da sua mulher, e a última notícia que aquele pastor ouviu dele foi dada pelo Fantástico, o show da vida. A Polícia Federal havia descoberto um grande sistema de corrupção e ele era um dos pontas de lança desse cartel, era um laranja do esquema. Pessoas dominadas pela cobiça podem perder a sua alma, podem ganhar muita coisa, mas podem perder a sua alegria e as coisas mais significativas da vida, apesar de alcançarem os seus sonhos. Infelizmente, muitos casos nós encontramos o desejo do coração da pessoa torna-se uma perigosa ameaça. A Bíblia relata que o povo de Deus reclamou contra Deus porque queria satisfazer certos desejos do seu coração. E por isso começou a desprezar o maná que Deus fazia cair diariamente no deserto durante a travessia à terra prometida. Desprezou aquele povo, começou a desprezar o sustento miraculoso enviado por Deus e passou a murmurar, não queria mais maná, queria carne. Falei nisso domingo passado à noite. Não bastava para aquele povo a graça divina e consistente de Deus, queria a comida do Egito. E o salmista, no Salmo 106, faz um resumo maravilhoso dessas coisas. Narra o que estava no coração desse povo quando pediu a Deus carne, não mais maná. Olha o que a Bíblia diz, versículo 106, 15. Deu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Ou seja, Deus concedeu o desejo deles, o pedido deles, mas o resultado foi simplesmente trágico. Não queriam carne, Deus providenciou carne, mas suas almas se secaram. A bênção do Senhor desapareceu e foram sucumbidos pela sua própria ganância, pela cobiça e pela gula. E a Bíblia diz que muitos morreram enquanto comiam a carne que tanto queriam. Está entendendo? O desejo se tornou uma armadilha e trouxe morte. Muitas das insistências com sonhos obsessivos e pecaminosos que nós temos, podem até ser dados por Deus, mas a ambição e a ganância, desejos de grandeza e dinheiro, popularidade, podem nos destruir. Aí temos o que sonhamos, mas o preço desses sonhos é simplesmente trágico. Geazi estava agora diante de Jorão. O que a Bíblia está narrando é o que aconteceu com a mulher que teve o seu filho ressuscitado, mas passa
contando a história de Geazi e de Jorão. Geazi está diante do rei do seu país, talvez bebendo vinho, talvez contando anedotas, talvez relatando experiências e até mesmo sendo usado por Deus para abençoar outras vidas, como a da viúva que aparece nesse texto. Mas Geazi perdeu uma coisa, perdeu a vitalidade da sua alma. Tinha a bênção de Deus agora, mas não tinha o Deus das bênçãos. Tinha riqueza e prosperidade, mas estava longe da comunhão com Deus que ele havia experimentado nos dias de uma vida simples. No passado ele viu muitas vezes o cuidado de Deus e a provisão miraculosa de Deus num ambiente simples e pobre, e ele teve um grande privilégio: aprender das verdades de Deus através do profeta Eliseu. Poucas pessoas tiveram esse privilégio. E quando Naamã surge no cenário, Geazi entendeu que era a grande oportunidade da sua vida. Ele não podia perder essa ocasião. Então, ele que não entendia como seu mestre, o profeta Eliseu, deixara escapar a oportunidade tão fantástica de sair da pobreza para a independência financeira. Porque quando Deus usou Eliseu para curar Naamã, Naamã disse assim: eu quero lhe dar bens, eu quero lhe dar dinheiro, eu quero lhe dar coisas boas. E ofereceu muita riqueza para Eliseu. Eliseu falou: não quero nada. Geazi deixou Eliseu entrar, criou uma história, uma mentira, foi atrás do homem curado e disse assim: olha, surgiu um visitante lá em casa e o profeta mandou vir aqui pedir se o senhor pode nos ajudar. Claro que eu posso ajudar. E deu muita coisa. Para os irmãos terem uma ideia, a Bíblia diz que ele recebeu bois, ovelhas, roupas finas, prata, recebeu muito dinheiro. Era a independência financeira de Geazi. E irmãos, esse homem recebeu até roupas de gala, roupas festivas. Um homem pobre de Marredeci, que não frequentava nenhum círculo glamuroso, quer para ele também roupas festivas. O cara estava pensando no amanhã ele ia aparecer num palácio ou coisa assim, né? Mas agora, irmãos, ele está diante do rei, possivelmente com uma daquelas roupas, irmãos, tá? Pediu também 1 talento de prata, 15 quilos de prata. E aí, era um pedido muito modesto para a gratidão de Naamã. Então Naamã falou assim: fique com 30 quilos de prata. Ele recebeu de Naamã prata, roupas finas, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Isso está registrado em 1 Reis 5, 26. Não seria esse um sinal da aprovação de Deus? Deus estava aprovando Geazi com o coração satisfeito, glamour, sucesso, fama, mas perdeu a saúde adquirindo lepra. Essa lepra passaria também para a sua descendência, segundo a palavra de Eliseu. E a Bíblia nos adverte contra a cobiça, irmãos. Provérbios 1:19 diz assim: tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Provérbios 1:19. Outro personagem é Jorão. Segundo personagem que eu quero destacar nessa história aqui. Jorão é o rei, líder máximo de Samaria, capital de Israel naqueles dias. Esse homem é complicado também. Ele não confia em Deus, ele tem raiva de Deus, ele mantém uma terrível suspeita de Deus. Se você quiser saber um pouco mais, leia 2 Reis 6.
Ele considera Deus seu inimigo. Ele é seguidor do deus pagão dos sidônios, Baal-zebub, o deus das moscas, como foi o seu irmão Acasias, e a sua mãe Jezabel. Jezabel foi a pior rainha que houve em Israel. Jezabel era uma espécie de sacerdotisa e catequista desse falso deus. Jorão morreu pouco tempo depois desse episódio lido aqui. E morreu por causa do juízo de Deus contra a sua apostasia. A sua oposição a Deus também atingiu diretamente a sua família, que foi completamente dizimada. Todos seus filhos morreram assassinados e o seu reinado foi interrompido por Jeú. Muito bem, o que é que esses dois homens desencontrados estão fazendo? Há um ditado em inglês que diz o seguinte: miséria detesta solidão. Mas há um outro ditado que nos ajuda a entender isso: gambá atrai gambá. Se você não entender, eu vou te dar um terceiro ditado mais conhecido: diga-me com quem andas e te direi que... Esse vocês sabem, né? Todo mundo falou aqui. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Pessoas se atraem porque possuem o mesmo estilo de vida ou se identificam na sua visão de mundo, irmãos. Filho drogado, muitas vezes o pai descobre que o filho está se envolvendo com drogas. E aí, uma das decisões que eu mais vejo o pai tomando é mudar de região, vai para um outro estado, para uma outra cidade, para ver se seu filho larga o vício. Aí leva o filho para um estado, e você pode levar um alcoólatra, por exemplo, para um outro país para acabar com o seu vício. Mas se você deixá-lo sozinho, logo verá fazendo amizades com outros bêbados daquela região. Certo pai tirou seu filho da cidade porque ele estava se envolvendo com drogas e foram então morar num outro estado, longe das más influências. Mas assim que chegaram ao novo endereço, o seu filho se envolveu com pessoas que vendiam drogas e enfrentavam, o mesmo problema de dependência que o seu filho. Eu não sei o que acontece com você. Eu, como sou pastor, eu entro numa cidade nova, a coisa que eu presto atenção é em igreja. E tem um templo da Assembleia de Deus aqui, tem aqui igreja presbiteriana, igreja batista, e eu vou vendo. O drogado vai vendo, ali, aqui, ali, aqui. É assim, irmãos. Não adianta mudar de ar. Se não mudar a mente, não mudar o coração, vai acontecer, ele vai se envolver com pessoas diferentes no mesmo vício. O amigo de Geazi não é mais o piedoso profeta Eliseu, mas o cínico e incrédulo rei Jorão. As amizades mudaram porque o coração mudou. Os ambientes de hoje não eram os mesmos de ontem. As conversas de hoje são sobre outros assuntos e as práticas espirituais são outras. Geazi conheceu muito de Deus ao lado de Eliseu. Agora, irmãos, Jorão odiava Eliseu. Mas agora ele está ao lado de Jorão. Ele está aliado na roda de conversa, contando casos, e ele não sobreviveria naquele ambiente se não tivesse uma identificação com aquele discurso pagão e apóstata do rei. Se ele não se identificasse agora com aquele ambiente zombador daquele grupo. E agora ele está enturmado, falando a mesma linguagem, sendo aceito, fazendo parte do grupo de Jorão. Mudou o coração, assim mudaram os seus relacionamentos. A Bíblia diz uma coisa que vocês já leram alguma vez.
Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Pessoas cínicas e incrédulas gostam de andar juntas. Por isso aprendemos no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Esse texto fala de uma progressão. Anda, se detém e se assenta. Falo disso. Mas há algumas lições desse texto para nós, meus irmãos. Primeira coisa, coração determina ambiente. Essa é a primeira lição. As pessoas são atraídas por aquilo com que se identificam. Muitas vezes, jovens da igreja me faziam perguntas. Eles queriam ir a determinados ambientes. E ambientes para lá de suspeitos, e queriam saber a minha opinião. Com o tempo, eu aprendi a não dar regrinhas, pode, não pode. Né? Com o tempo, eu comecei a fazer a seguinte pergunta para eles: por que um jovem que ama a Deus frequentaria um ambiente assim? Em vez de falar pode, não pode, é, não é, você ama a Deus? Se você ama a Deus, por que você que ama a Deus vai frequentar esse ambiente tão ruim? Por quê? Por que você quer frequentar? Porque há um antigo provérbio espanhol que diz assim: ande com os lobos e aprenderás a uivar. Então, Geazi está nesse ambiente porque conversas espirituais não mais o atraem. Ele abandona a companhia de um grupo chamado de discípulos de profetas, segundo Reis 2,15. Uma espécie de seminário itinerante de jovens desejosos de buscar a Deus. E agora se decide ser amigo do rei. Tem roupa para andar com o rei e agora vai andar com o rei. Muitos agem assim hoje em dia. Decidiram abandonar o ambiente e a atmosfera que envolve a caminhada com o povo de Deus. E por que fizeram? Por que o fizeram? Porque outros ambientes se tornaram mais atrativos. As pessoas não são mais atraídas pelo convívio com o povo de Deus. E então vão para outros ambientes. Existem ambientes que nos convidam ao pecado. Alguns ambientes nos convidam ao erotismo, à obscenidade e sensualidade. Alguns ambientes nos convidam à devassidão e comportamento desregrado. Alguns ambientes nos convidam à ostentação. E aí, as nossas conversas, as atitudes, os olhares, os gestos e os comportamentos vão desagradar a Deus. Você sabe disso. São rodadas de bebidas, são ambientes pesados, piadas sujas, marcadas por luxúria, sensualidade, riso fácil dos bêbados, conversas que ferem o coração de Deus. E muitos saem da igreja e passam a apreciar e a frequentar esses ambientes. E muitas vezes nesses ambientes o escárnio está presente. E o Salmo 1 fala do homem que anda com Deus e do homem que está distante de Deus. Ele faz esse contraste. O homem que anda com Deus é o justo. Ele não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, ele não submete a sua agenda ao ímpio, nem com ele se aconselha. Esse tipo de conversa não lhe atrai. E o princípio presente no Salmo 1 é que a pessoa que anda com Deus não entra na conversa daquele que não ama Deus. Não se impressiona com os assuntos que atraem tanto a mídia depravada, artistas debochados.
mas eu gosto muito do que li muitos anos atrás, A.W. Tozer, um santo homem de Deus. Ele disse que um dia ele foi a um culto e quem pregava era um seminarista. E o seminarista pregava no Salmo 1. E o seminarista disse assim: não ouça o homem que não ouve a Deus. Olha o que ele disse, o seminarista: não ouça um homem que não ouve a Deus. Ele gostou daquilo, só que com mais experiência, ele colocou na positiva: ouça o homem que ouve a Deus. Foi isso que ele ensinou. Já vi pessoas entrando em crise com Deus por causa de Nietzsche, Spinoza e Freud. Essas pessoas poderiam até ler todos os três e outros, porque esses homens, eles dizem coisas que Deus não diz. Se isso acontecesse, não havia nada errado. Eles iam ouvir, aprender o que esses homens dizem. O problema é quando você começa a gostar desses homens que começam a apresentar valores totalmente contrários à palavra de Deus. Quando eu encontro uma pessoa que está apaixonada por Nietzsche e se diz crente, eu falo: epa, tem alguma coisa ali. O Salmo 1 também afirma que ele não se detém no caminho dos pecadores. E a ideia anterior era andar, caminhando, movimento, é deter, é parar. E agora, ele já não está só passando, ele agora parou. O homem justo não gasta tempo ouvindo o estilo de vida daquele que desagrada a Deus. Ele não para ali, ele não fica jogando conversa fiada num contexto de impiedade. Deter não é algo circunstancial, mas revela tempo gasto. Você não gasta tempo com isso. Olhe para as suas redes sociais, o que você está gastando de tempo ali. Em que você está parando ali? Por último, o homem que anda com Deus, o homem próximo de Deus, não se assenta na roda dos escarnecedores. Porque se você deixar, vai andar, daqui a pouco vai se deter e daqui a pouco vai se sentar. Ou seja, o homem que anda perto de Deus não se identifica, não partilha do diálogo, não se torna um interlocutor, não se sente ambientado com pessoas que escarnecem e zombam de Deus, da fé, ridicularizam valores e bons costumes e colocam em xeque a glória de Deus. Então fique atento com os movimentos do seu coração. O que é que passa no seu coração se você se sente bem em ambientes assim? Se você se sente bem em ambientes em que o nome de Deus não é reverenciado, há alguma coisa errada no seu coração. Mas a segunda coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, curiosidade sobre coisas de Deus não nos transformam em pessoas de Deus. Porque se você está percebendo, o texto diz que Jorão pede para Geazi relembrar dos velhos tempos aquilo que Deus fez através do profeta Eliseu. Eles estão conversando isso. O texto faz questão de demonstrar que Jorão tem interesse em ouvir as histórias de milagre do tempo em que Geazi andava com o profeta Eliseu. Então ele pede para Geazi contar essas histórias, mas tudo parece demonstrar que o que fazia era por mera curiosidade. E sabe por quê? Porque isso não transforma o coração de Jorão. Qual história Geazi tinha acabado de contar? Da mulher cujo filho havia ressuscitado e que experiência extraordinária foi aquela. Geazi era testemunha ocular desse episódio.
Ele esteve envolvido em todo o desenrolar daquela história, daquela intervenção miraculosa de Deus. Ele viu de perto, ele foi coadjuvante daquele momento tão sobrenatural e singular. E agora, não seria este um testemunho capaz de impactar o coração de Jorão e de qualquer outro pecador e movê-lo em direção a Deus, o poder do Deus pregado por Eliseu? Contudo, o que você vê? O conhecimento desse fato não gerou nenhum temor no coração daquele rei idólatra. E como é que nós sabemos disso? Sabemos porque o estilo de vida de Jorão não mudou nada. Ele não se aproximou de Deus. Tais histórias eram apenas interessantes, mas faziam parte do seu gosto de ouvir por ouvir histórias interessantes. Mas nada daquilo tocava o seu coração. E como é isso comum, irmãos? Existem pessoas curiosas sobre a fé. Querem ter informações sobre Deus, ouvem sermões, participam de pequenos grupos, leem a Bíblia e querem ter informações, veem e ouvem sobre Deus agindo na vida das pessoas e até sabem de histórias de Deus movendo o coração de pessoas amigas totalmente transformadas, mas aquilo não impacta a vida dessa pessoa. Havia aqui uma pessoa, uma médica que frequentava essa igreja no tempo que era o templo pequenininho. E ela frequentava essa igreja. E eu comecei a conversar com ela. E ela disse para mim que ela gostava de ouvir os sermões. Nunca mudou ouvindo sermão. E um dia eu falei para ela, se a senhora só gosta de sermão por sermão, a senhora está perdendo o seu tempo aqui. Eu não sei se eu a desconverti, mas eu falei isso. E ela nunca mais veio depois dessa palavra. Mas eu falei para ela que se a senhora só gosta do discurso, se esse discurso não entra no seu coração, ele não vai fazer diferença. Irmãos, pessoas assim ouvem e seguem suas vidas sem serem atraídas a Deus. Um Deus que intervém e transforma vidas. E aí eu pego Jesus dizendo o seguinte para homens religiosos que não mudavam a sua vida. Olha o que Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 5, 39 e 40. Não é exatamente isso que Jesus está tratando nesse versículo? Os religiosos liam a Bíblia, ouviam os relatos das intervenções de Deus na história humana, mas não moviam os seus corações em direção a Deus. Poucas pessoas viram as intervenções de Deus de forma tão presente quanto o rei Jorão. Olha, o rei Jorão viu a ação de Deus, porque Deus disse aos pais dele: não vai chover, não vai cair nem orvalho, até que eu diga de novo, cai orvalho e cai a chuva. E ele viu isso. Ele acompanhou de perto a cura da lepra do general Naamã. Ele esteve presente quando Eliseu profetizou sobre a fome do povo de Samaria. Tudo isso se cumpriu. Ele ouviu o relato de uma testemunha ocular sobre a ressurreição daquela criança sendo o instrumento usado, Eliseu. Geazi era um dos interlocutores que mais viu a manifestação gloriosa de Deus, mas isso não o transformou. E um dos grandes desafios é aprender a discernir quem faz perguntas honestas, de quem só vive em torno de curiosidade, ou pior ainda, quer ouvir com sarcasmo. Francis Schaeffer, ele diz uma coisa interessante:
nós devemos dar respostas honestas a perguntas honestas. É isso que ele diz. Você ouviu que o sujeito está com sarcasmo? Fica quieto. A Bíblia diz isso de outra maneira, que não vale a pena dar pérolas aos porcos. É isso que a Bíblia diz. Então, o fato de você querer ouvir sobre Deus não significa que você vai ser transformado por Deus. A terceira coisa desse texto, a vida de Geazi demonstra que nem sempre a dor nos aproxima de Deus. Ele recebeu uma dura sentença por causa da sua cobiça. Vai ficar leproso e a sua descendência também vai ficar leprosa. Lepra para aqueles dias era a pior doença que podia haver. Isso não foi suficiente para que o seu coração se voltasse na direção de Deus, nem o levou a buscar a Deus com um coração quebrantado. Antes pegou as suas vestes festivas, fruto da sua cobiça, a sua mentira, e aproveitou o dinheiro que recebeu usando o nome de Deus para ter acesso ao rei e ter assento no palácio. Você já ouviu a expressão, quem não vem pelo amor, vem pela dor? Já ouviu? Alguns até pensam que é um texto bíblico. E quando falam para mim, a Bíblia até diz, eu falo assim, deve ser então em São Joaquim 3:1. Né? Procure lá em São Joaquim, né, irmãos? Porque na Bíblia não existe essa frase, tá? Algumas pessoas juram que está na Bíblia, tá? A verdade é que nem sempre a dor nos aproxima de Deus. David Young, ele diz no livro Vida e Carreira uma frase que eu achei legal. Ele diz assim, quando passamos por circunstâncias difíceis, aquilo que cremos é posto em dúvida. A depressão e a dúvida podem vir juntos. Aprendi a não me julgar, a não julgar os outros e a Deus quando estou emocionalmente deprimido. Eu estou doente emocionalmente, eu não estou equilibrado. Mas a dor pode gerar também cinismo, irmãos. A dor gera incredulidade, desprezo pelas verdades de Deus. Geazi está distante da sua vocação, seu chamado ao ambiente de fé. Ele se distanciou de Deus. Milor Fernandes, conhecido e celebrado cartunista brasileiro, um homem inteligentíssimo, ele era filho de um espanhol e sua mãe era italiana. Ele perdeu os pais quando tinha 10 anos de idade, e ele e 4 irmãos órfãos ficaram vivendo na casa de parentes. E na sua autobiografia ele diz assim, aspas, sozinho no mundo, tive a sensação da injustiça da vida e concluí que Deus, em absoluto, não existia. A dor leva também à incredulidade, irmãos. Leva ao cinismo. Nem sempre a dor nos aproxima de Deus. Ela pode nos tornar pessoas duras, questionadoras, amargas, distantes de Deus. Nós não sabemos se Geazi experimentou todos esses reveses espirituais, mas uma coisa o texto deixa claro. Geazi vai em direção oposta a Deus e está cada vez mais distante de Deus. O seu ambiente é outro, os seus amigos são outros. Se ele fosse membro de uma igreja nos nossos dias, diríamos que ele se afastou da comunhão. Os seus amigos e conversas são diferentes. Ele que foi escolhido por Eliseu para ser seu ajudante, e deve ter sido escolhido por causa da sua dedicação, por causa do seu potencial, por causa do seu zelo, cuidado demonstrado com as verdades de Deus.
Mas Geazi reflete o coração de muitos que hoje vão se tornando cada vez mais distantes das coisas de Deus, das verdades de Deus e do povo de Deus. Geazi perdeu-se na história. E agora, o seu futuro, que era ser profeta, agora é assessor do rei pagão. Quarta coisa. Conviver com quem se opõe a Deus pode provocar a perda da simplicidade da fé. Geazi, que conheceu o poder de Deus, viu milagres, agora está em crise de fé, perdeu a pureza, a simplicidade da fé. Eu tenho visto isso acontecendo, gente perdendo a fé simples, de vida de piedade, vida de oração, de leitura devocional. Aí você se torna rebuscado, você se torna sofisticado na sua forma de crer, e você perde a singeleza do seu coração, a simplicidade da fé cristã. E agora você está à procura de cultos mirabulosos, tudo porque você se enriqueceu, tudo porque você estudou muito. E aí você começa a ficar conversando com pessoas que colocam em xeque as suas convicções quanto à autoridade e inerrância das Escrituras, gente que questiona a igreja, gente que questiona a necessidade de um compromisso com Deus, que desemboque também num compromisso com o povo de Deus. E aí você vai perdendo a beleza da fé e a simplicidade da comunhão com Jesus. Agora, ele frequenta palácio. E eu queria muito que alguém chegasse para Geazi e perguntasse a ele: Geazi, o que você está fazendo aí, cara? Queria muito. Onde estão as suas experiências genuínas com Deus? O que aconteceu com elas? Perdeu-se, desencontrou. Como é que está o seu coração, meu irmão? E às vezes eu vejo isso na vida de crentes. Enquanto estava uma vida simples, era fiel a Deus, fidelíssimo a Deus. Deus é um Deus abençoador, galardoador dos que o buscam. E às vezes nós temos desejos e pedimos a Deus e Deus concede. E você, por causa da sua fidelidade a Deus, você vai temendo a Deus e você vai muitas vezes crescendo. Você deixa de pagar dinheiro em bebida e começa a investir em livro. Você começa a estudar, você começa a crescer, você faz faculdade, você consegue emprego melhor, você melhora de vida. Graça sobre graça, há méritos também em você. Agora você está rico, está com dinheiro, e aí você já não tem tempo mais para ir à igreja, você não tem tempo mais para reunião de oração, você não tem tempo mais para nada disso, porque agora você tem um cabedal de coisas para fazer longe de Deus, longe do povo de Deus, longe da comunhão com Deus, e você só conseguiu isso porque foi abençoado por Deus. E de repente, você está longe de Deus, afastado de Deus, simplesmente porque foi abençoado por Deus. Vejo isso, irmãos, tá? Deixa eu terminar antes que mandem embora. Quinto lugar, a bondade de Deus está presente mesmo em situações de confusão, porque esse texto quer enaltecer a bondade de Deus. A conversa está boa, talvez uma piada antes, uma piada depois. Conte aí como é que foi aquele caso de Eliseu, quando ele ressuscitou aquela criança. Deixa eu te contar como é que foi maravilhoso. E ele começa a contar, e quem é que bate à porta do palácio? A mulher que foi alvo daquele milagre. Vem reivindicar ao rei o direito de ter a sua propriedade de volta. O homem não quer devolver. E aí Deus usa esse homem que detesta Deus, que tem medo de Deus, que Deus é seu inimigo, para mudar a história dessa mulher. Na hora em que eles estão conversando,
E Deus vai usar a vida de Geazi nesse contexto complicado, ao lado de um rei infiel, mas mesmo assim Deus derrama a sua graça para abençoar aquela mulher. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Nós nunca precisamos ficar inseguros quanto ao cuidado de Deus. Ele às vezes vai providenciar pessoas incomuns, em situações estranhas, e ainda assim, num contexto tão distinto, vai lhe abençoar. Meu sogro me emprestou um carro que o odômetro não estava funcionando. Eu estou andando do carro, fazendo uma visita e pum, carro seco. Não ia para frente e para trás. Fiquei tentando ver o que era, aí eu falei, deve ter sido a gasolina que acabou. Estava longe pra caramba de um posto de gasolina, mas eu parei em frente a uma banca do jogo do bicho. Aí o bicheiro olhou para mim e falou, o que foi? Eu falei, estou sem gasolina. Segura aí. Foi lá no posto de gasolina, comprou gasolina, veio, botou gasolina no meu carro. Eu falei, quanto é? Não, pode ir embora. Está entendendo? Você está entendendo a coisa? Né? Deus usa até gente que você fala, esse nunca vai usar, né? Mas Deus demonstra cuidado. E não é essa experiência que nós temos com Deus da Escritura, é um Deus que provê, que nos dirige e cuida de nós. Irmãos, vemos aqui 2 homens longe de Deus. Nós não sabemos como Geazi morreu. Nós não sabemos se Geazi voltou para o Senhor, se arrependeu, não sabemos. Mas nós sabemos e temos acesso a Jorão. Jorão morreu rebelde com Deus, contra Deus, e assim foi sua morte. Ele não se convenceu das histórias de Geazi, e tudo aquilo que ele ouviu não foi suficiente para gerar fé no seu coração. Deve ter voltado para todo o seu estilo de vida. A Bíblia diz que Manassés, que foi considerado um rei muito pior que Jorão, apesar de ser um rei muito pior, um dia ouviu a voz de Deus, se arrependeu, creu, e Deus perdoou e restaurou a sua vida, porque ele se quebrantou. O fim do rei Jorão foi linear, sem conversão, sem arrependimento, sem mudança. Ele morreu traído por um dos seus comandantes e aliados. Por isso, esse texto também é um clamor para que nos arrependamos e voltemos para a direção de Deus. E a primeira mensagem de Jesus, quando começou o seu ministério, foi: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E se há uma coisa que esse texto termina, é a pregação do arrependimento. Arrependa-se, volte-se para Deus. É tempo de crer no Evangelho, nas boas novas de salvação. Temos um Deus cheio de misericórdia e compaixão. E por sua graça nos enviou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. E o Evangelho nos fala de um Deus que tem compaixão de você e que convida você a se arrepender e a se voltar para Ele. Quando você se volta para Deus, a Bíblia diz que Deus caminha em sua direção. E é isso. Anda cobiçando muitos desejos que não estão no coração de Deus? Abra o olho com seu coração. Volte-se para Deus. E seja abençoado pela simplicidade da fé. Que Deus nos abençoe.